Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha, então vamos aqui para a nossa quarta parte. Aqui, então, trazendo conteúdo de conhecimentos bancários, sem mais delongas. Vamos ver aqui nessa parte: moeda e política monetária, políticas monetárias convencionais e não convencionais, quantitative easing, taxa Selic e operações compromissadas, o debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil. Então vamos lá. Políticas monetárias convencionais. Política monetária convencional é um dos instrumentos para manter a economia em plena estabilidade. Esse tipo de política monetária é utilizado quando apenas os instrumentos básicos são capazes de equilibrar o mercado. Sendo assim, é por meio dela que se dá o controle da oferta de dinheiro no país. Suas diretrizes são determinadas pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN. Para controlar a oferta de dinheiro no país, a política monetária atua utilizando as seguintes ferramentas: depósito compulsório. É o valor mínimo que cada banco deve ter guardado em seus cofres ao final do dia, mesmo com um grande movimento de saque por parte dos clientes. Este valor é uma espécie de reserva dos bancos. Existe um percentual de depósito compulsório, porém não é fixo. Quando o governo quer que os bancos emprestem mais recursos, esse valor é reduzido. Para o caso de menos de dinheiro circulando, há um aumento desse percentual. Compra e venda de títulos públicos. Quando o governo tem a necessidade de tirar dinheiro da economia, vende títulos públicos ao mercado com uma taxa atrativa, mantendo o valor arrecadado em caixa. No caso contrário, o governo recompra esses títulos públicos e permite uma oferta maior de crédito. É uma operação realizada pelo Banco Central, mantendo o equilíbrio de moeda na economia. Redesconto bancário. É a taxa cobrada pelo empréstimo de dinheiro aos bancos que não conseguiram manter ao final do dia o valor do depósito compulsório determinado pelo Banco Central. Essa taxa é que vai determinar se ao longo do expediente os bancos emprestaram mais ou menos recursos, pois quando está baixa é mais favorável pegar dinheiro com o Banco Central para suprir o depósito compulsório. O governo pode também, através da política monetária, atuar de forma expansionista, deixando mais dinheiro na economia. Para isso, basta diminuir o depósito compulsório, comprar títulos públicos e diminuir a taxa de redesconto. Já, para reduzir a quantidade de recursos na economia e atuar de forma contracionista, faz o processo inverso, aumentando o valor do depósito compulsório, vendendo títulos e elevando a taxa de redesconto. Políticas monetárias não convencionais, quantitative easing. Quantitative easing são formas de políticas monetárias não convencionais. Apesar de não muito usuais, têm função de estimular a economia. Utilizados quando a economia está em crise, com inflação muito baixa, taxas de juros também muito baixas, em que o Banco Central já praticamente esgotou todas as formas convencionais da política monetária. São medidas em que o Banco Central compra títulos do governo ou de mais títulos no mercado para reduzir as taxas de juros e aumentar a oferta de dinheiro na economia. Alguns especialistas consideram essas ações como políticas artificiais de criação de moeda, pois o dinheiro é circulado apenas de forma eletrônica. No cenário de possível recessão, apesar da demanda por crédito, as instituições financeiras irão se resguardar e manter dinheiro em seus caixas. Assim, é necessário que o Banco Central estimule a economia, utilizando opções não convencionais. Esse aumento de liquidez impacta a economia, por exemplo, estimulando o consumo, investimentos e financiamentos. A moeda perde o valor, aumentando a inflação até a sua meta. Queda da taxa de juros mais longas, proporcionando a maior oferta de crédito. Taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia e o principal instrumento de política monetária aplicado pelo Banco Central do Brasil. Ela é utilizada pelos bancos e outras instituições financeiras. Quando um banco está precisando de dinheiro para fechar a conta do dia, ele pode pegar um empréstimo com outro banco, dando como garantia títulos emitidos pelo governo. A taxa Selic é a referência para as demais taxas de juros na economia, ou seja, é a base para definir o custo do crédito no Brasil. Quando um banco pega dinheiro emprestado pagando a Selic de juros para sustentar o seu negócio, ele vai emprestar esse dinheiro para seus clientes, cobrando no mínimo a Selic mais seus custos.
Por isso que as taxas de juros cobradas nos empréstimos, financiamentos, cheque especial ou no cartão de crédito são maiores que a Selic, pois as instituições incluem no valor principal custos operacionais, o risco de inadimplência, a taxa de impostos e o seu lucro. Quando a Selic sobe, todas as outras taxas de juros aumentam. Com juros mais altos, as pessoas pegam menos empréstimos e financiamentos. Esse movimento desestimula o consumo e favorece a queda da inflação. Quando a Selic é reduzida, as outras taxas de juros tendem a cair também, estimulando o consumo. Quem decide a taxa Selic é o Copom, o Comitê de Política Monetária. O Copom é formado pelo presidente e pelos diretores do Banco Central. Eles se reúnem 8 vezes ao ano, a cada 45 dias, na sede do Banco Central em Brasília. Nessa reunião é definida se a taxa Selic aumenta, diminui ou se mantém. A Selic é uma meta definida pelo Copom, portanto, ela não é cumprida por força de norma, e sim da compra e venda de títulos públicos do governo federal. Uma operação que busca aproximar a taxa real da meta definida pelo Copom. E esses títulos são negociados em um sistema administrado pelo próprio Banco Central, chamado Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Por isso, o nome da taxa Selic. Operações compromissadas. Trata-se de uma operação de compra e venda através de banco ou outra instituição financeira, que é feita com o compromisso de ser refeita, porém, ao contrário, envolvendo ativos financeiros, como títulos públicos, por exemplo. Assim, o vendedor assume o compromisso de recompra do título, enquanto o comprador compromete-se a vender esse título com a mesma instituição na primeira operação, em data mencionada pelas partes em contrato. Assim, o vendedor assume o compromisso de recompra do título, enquanto o comprador compromete-se a vender esse título com a mesma instituição da primeira operação, em data mencionada pelas partes em contrato. As negociações ocorrem em duas etapas. A primeira é chamada ida, pois é quando a instituição vende o título. A segunda é chamada volta, quando há a recompra do mesmo título. No momento da negociação, deverão constar em um contrato algumas informações, como a data da recompra e o valor, que geralmente é o mesmo. Podem adquirir títulos nessas condições qualquer pessoa, física ou jurídica. No entanto, só poderá vender instituições autorizadas para este tipo de serviço e que sigam as normas previstas na Resolução 3.339, emitida pelo Conselho Monetário Nacional. O debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais do Banco Central do Brasil. Foi aprovado em 22 de junho de 2021 o projeto de lei número 3.877, autorizando o Banco Central a receber das instituições financeiras depósitos voluntários, mediante remuneração. Segue agora para a sanção do presidente. O objetivo é que o Banco Central disponha de mais um instrumento para controlar a quantidade de moeda que circula na economia e também a inflação, sem aumentar a dívida pública. Atualmente, o Banco Central utiliza como principal ferramenta de controle de liquidez as operações compromissadas, porém esta faz a dívida pública aumentar, pois é incluída diretamente em seu total. Então, finalizando mais essa parte aqui, porque na próxima teremos mais um tópico.